Sintonia, sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipolle entra em sintonia com você. Oi, turma do Face, oi, turma do Instagram. Nós estamos aqui na Secretaria de Cultura de Guaratinguetá e vamos... É o primeiro programa sobre a FLIG? Não, já foi. Não, já foi. Ai, por que me deixar pra trás? Que sem graceza. Não, eu tava entendendo que você estava perguntando se era o primeiro que a gente fazia em relação à FLIG. Não, a gente já fez outras edições para falar da FLIG. Ah, já. Falando agora, dessa. a gente fez na... Dessa também, eles me deixam pra A trás. gente fez, Aí. foi na CBN que a gente fez? CBN São José dos Campos. Ah, CBN, que chique, fizeram na CBN de São José dos Campos. Tá bom, eu deixo. E na Band Vale também. E na Band Vale, só. Então, Guará, sou eu, né? Guará. Ai, que bobagem. Isso é coisa de ego. Isso é coisa de ego, tá vendo? Tá aqui, para quem não conhece, Aline Damasio, secretária de Cultura, Tom Villanova, secretário de Cultura também. Eu não aguento falar sub, tá? Você me perdoe. Olha, mas fica tranquila porque a gente não se denomina dessa maneira, nós somos companheiros de trabalho. Isso, companheiros de trabalho. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a quarta FLIG, Festa Literária de Guaratinguetá. Depois da pandemia, uma FLIG online e um outro ano sem, foi isso? Não, a gente teve fez o ano presencial. passado. Presencial. Teve o ano passado? É que eu não estava morando aqui, então... Tá vendo, gente? Eu sou a Tia. Eu falo que é gente que abandona. Não foi, tô esclerosada, eu vim sim. Olha, até eu vi, gente, até eu vi. Até Tava ela licença veio, maternidade. né? Conte uma coisa, tá tudo pronto? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Todo. Senão Mas teria tá alguma coisa tudo- errada. Mas tá tudo programado. Encaminhado, né? mas é uma atividade que demanda produção, e produção diária, cotidiana. A gente convida pessoas de outras cidades, de outros lugares. Aí tem gente que tem dor no joelho, né? Dor no calcanhar. E aí a gente tem que mudar a programação para encaixar essa pessoa em outro horário, em outro dia. Então a gente fica fazendo essa ginástica, mas não é novo. Isso faz parte de todas as edições, só para vocês saberem que quando vocês encontram com a gente 2 semanas antes de uma atividade e nós estamos olhando no celular ou passando reto as pessoas, é só porque a gente está realmente aí Pensando em outra coisa. imersos na atividade, né? Bastante coisa para fazer. Quarta edição, a FLIG cresceu muito, né? Vocês vão manter o mesmo formato das outras vezes? Vamos começar, eu acho que começa mais cedo esse ano, não começa não? Quinta-feira de manhã? não, o último ano já começou Já começou na na quinta de manhã. quinta-feira. A primeira edição foi sexta, sábado, domingo. E aí a segunda presencial foi ano passado, tivemos uma online. E aí o ano passado já fizemos 4 dias de festa literária. O que mudou para esse ano? Número de gente? Bastante. Toda FLIG é uma FLIG diferente, né? Então, desde a concepção, né, até do nosso olhar mesmo, daquilo, do entendimento do que as pessoas esperam, porque a cidade vai mudando, as pessoas vão mudando, né? Eu acho que mais pessoas vão chegando para perto, que é muito interessante. Então, esse lugar de escuta, de entender o que as pessoas querem, faz com que a FLIG cada ano tenha um rostinho, uma carinha diferente. Qual é a carinha diferente desse ano? Eu observei uma coisa. Eu sei que vocês sempre tiveram a preocupação de expandir a FLIG para várias faixas etárias, né? Porque cultura, se ficar só aquilo, fica uma coisa elitista. E a gente vai morrendo, depois não tem ninguém para participar. Vamos falar a verdade? A mesma turma, o mesmo povo, as mesmas caras e tal, né? Então, vai crescendo. Eu vi na programação esse ano que tem mesas mais direcionadas a isso. Porque antes era assim, você homenageava uma pessoa
e daí saía derivações daquele trabalho daquela pessoa para todas as mesas. Esse ano eu percebi que tem uma diversificação nisso ou não? Como é que é? Eu não acho. Eu acho que o tema ele sempre é a espinha dorsal do que vem. Só que esse que vem, ele é composto por uma comissão organizadora, né? Não somos só nós pensando isso. A gente tem voluntários e parceiros, né? Apoiadores na construção da FLIG. Então, de acordo com o tema, as pessoas são inspiradas a pensar em suas indicações, em artistas, em escritores que eles entendem, né? Que nós, enquanto comissão, a gente entende que faz parte do tema. Então, essa pergunta que você fez agora há pouco, o que tem de novidade da FLIG 2023? A gente recebeu essa pergunta também essa semana, né, Tom? E a gente respondeu, todo ano tem novidade, porque todo ano é um tema diferente. Então as pessoas são inspiradas pelo tema e o tema vai criando aí desdobramentos de ação, desdobramentos de convite, né, dos artistas, dos escritores. Então, esse ano eu não entendo que a gente trabalhou para alcançar um público maior, inclusive no sentido da diversificação da faixa etária. Não, eu acho que todo ano a gente tem essa preocupação. Mas eu entendo que as pessoas entenderam o tema como possibilidade de desdobramentos maiores. Bom, ninguém está entendendo nada. Qual é o tema? Porque eu não perguntei. Literatura e história, né? Repensando o Vale do Paraíba. O Vale Histórico. O Vale Histórico. O Vale Histórico. Então essa ideia de... Até para a gente entender, né? Eu acho que nós brasileiros temos essa dificuldade de olhar para memórias que são mais conflituosas também, que são mais difíceis, né? A gente gosta de ficar no lugar da imagem romantizada, né? Do tudo bonito, tudo dando certo. Isso a gente também Aliás, o Brasil é mestre nisso, né? Contaram uma história do Brasil para nós que a gente não sabe se é, se não é, né? E a ideia é a gente dar nossa pequena contribuição pensando no Vale do Paraíba e pensando não só também nesse olhar do passado, que é muito importante, mas também como que a gente vai construir, né? Como a gente pega isso de referência e propõe novas construções, né? Eu acho que a FLIG ela vem com um olhar atento ao passado e um olhar esperançoso para o futuro. Bom, o tema é esse, e o tema está ligado ao homenageado, porque toda FLIG... Sim. Aliás, toda a FLIG tem homenageado, mas a gente... Então aí é novidade. Aí é novidade. Toda a FLIG tem homenageado, mas esse ano, para além do nosso homenageado, que a gente já vai falar dele, nós também temos patronos. Maravilha! Patronos. As pessoas perguntaram, patrono é a pessoa que dá dinheiro? A gente recebeu, Patrão? A gente recebeu essa pergunta também essa semana. Não. Jura? Eu acho que a gente, falando, né, do nosso homenageado, da escolha do nosso homenageado, o professor José Luiz Pazin, professor Pazin, para quem teve a oportunidade de conhecer, para quem teve a oportunidade de estudar, né, com ele, ser aluno dele, estudar junto com ele, trabalhar com ele, escrever com ele, sabe da irreverência e também da dedicação, né, desse profissional e dessa pessoa para pensar e para refletir sobre a história do Vale Histórico, né? Não só a gente está falando, tem essa felicidade da presença dele em Guaratinguetá, mas todo mundo que conhece mais o Pazin, que era mais próximo a ele, sabe que ele tinha uma atuação em Guaratinguetá, em Aparecida, em Roseira. Ele era realmente uma pessoa muito relacionada. São Paulo, e muito relacionada, inclusive, em apresentar essa diversidade da história. A história como um todo, a história de uma maneira mais ampla. Uma outra pergunta que nós recebemos. Inclusive de defender também, né, pontos de vista que às vezes não eram comuns. Né? Então, para mostrar, inclusive, né, a importância da diversidade, né, do respeito à diversidade. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu acho que também traz essa reflexão. As minorias, a cor da pele, a sexualidade, a tudo. Zé Luiz era um homem de vanguarda e que botava a cara a tapa. E reflexões, né, até sobre modelos políticos. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo... Para quem não sabe, ele foi preso político. Em Caçapava. E também foi um defensor em alguns momentos, não do modelo como a gente havia tido, né, mas do modelo monárquico. Né? Então, no momento que a gente estava pensando na República. Mas com argumentos, né? Ele falava, eu sou o único que vou para esse debate, sei que sou voto vencido, mas acho importante falar. E é isso, né? É importante da gente
viver com o contraditório, respeitar a opinião do outro, quando é uma opinião embasada, né? Uma opinião que tenha respeito também pelo outro. Então eu acho que traz essa reflexão, né, que é possível viver num ambiente de diversidade. Uma outra pergunta que nos fizeram, mas quem era José Luiz Pazin, né? Ai, Professor, eu vou puxar a orelha. pesquisador, ambientalista, escritor, né? Para quem não teve a oportunidade, e tudo bem se você até esse momento não sabia quem era. Então agora você está sabendo e é o nosso homenageado. Então toda essa luta, eu acho que todo esse trabalho do Pazin estará presente, né? Estará diluído nas nossas atividades da FLIG nesses 4 dias. Tenho certeza disso. E só para uma curiosidade em relação ao Zé Luiz, a Fazenda Boa Vista, onde ele morava, ali em Roseira Velha, foi o primeiro, como fala, PPP, área de tombamento ambiental público, privado. Aliás, não é PPP, o PPP é público-privado. Foi a primeira área privada de um proprietário que foi tombada ambientalmente falando, né? A Fazenda Boa Vista. Isso foi um trabalho dele muito grande. Durante a semana toda as crianças da escola iam para lá, para ouvir histórias. Foi também. Olha que delícia. Tudo isso tem uns vocês 10 vão anos vir de na idade. frente. E temos os nossos patronos. Isso que eu queria perguntar. Quem serão os patronos? Os patronos, que é o casal Tereza e Tom Maia, né? Que também contemporâneos, né? Estiveram com o Pazin, né? Juntos, também educadores, também pesquisadores, também escritores, né? Que fazem esse trabalho de pensar a memória do Vale do Paraíba, né? E uma memória também ligada não só ao viés político, né? Mas pensar das questões culturais, das manifestações populares, né? Patrimônio material e imaterial, né? Então é importante o trabalho que eles fizeram, né? A contribuição que eles fizeram e ainda fazem, né? Então serão os nossos patronos. Destaque, né? Com destaque no Vale do Paraíba, a cidade de Guaratinguetá também, a cidade de Paraty, que, né, não está no estado, mas tem essa atuação dessa história, tem, né? a atuação deles. Tem um cordão umbilical dos 3 com Paraty, né? É muito grande. E nós estamos aqui onde é o museu, era o Museu Frei Galvão, aqui em cima de nós ainda é o Museu Frei Galvão, criado por Tereza Maia, né? Exatamente. Esse trabalho maravilhoso, onde existe o arquivo de Guaratinguetá, um detalhe, que é um dos melhores arquivos do Vale do Paraíba sobre as suas cidades. O que você quiser, você acha aqui. Inclusive, na pesquisa de mestrado, fiz grande parte nos arquivos aqui. Aqui, ó. Tá vendo? E nós recebemos, né, a doação desse prédio no dia que nós chegamos para trabalhar em Guaratinguetá, eu e o Tom. De presente. E De olha, presente. estão fazendo excelente uso desse prédio, vocês dois. Gostamos. Então, Gostaram. a ideia do homenageado e a ideia do patrono, para além de fazer realmente esse reconhecimento às ações e ao trabalho, né, que essas pessoas fizeram, como eu mencionei, não só para o município de Guaratinguetá, mas para o nosso Vale Histórico, inclusive envolvendo outras cidades que também falam, né, da nossa história caipira, de dar a oportunidade para as gerações atuais, para os nossos educadores, para os nossos coordenadores, para os nossos professores, para o nosso público em geral, né, para os nossos munícipes, a oportunidade de se aproximar um pouquinho dessa história, se aproximar um pouquinho desse trabalho. Mas isso significa que todo o eixo, assim como foi ano passado, né, que a gente tinha a RUT como eixo, significa que a gente vai falar exclusivamente das obras do Pazin ou das obras do casal Tereza e Tom Maia? Não. Significa que essas obras, que esse trabalho, que esse legado nos inspira a pensar, né? Uma outra pergunta muito frequente para nós em relação ao tema. Quando foi pensado, repensando o Vale Histórico, isso tem a ver o quê? É um tom de crítica? É um tom de negação, né, do nosso passado? De maneira nenhuma. A ideia é reconhecer o que a gente viveu, entender o que a gente vive agora e, a partir do nosso repertório, dos nossos parâmetros, da nossa ótica, olhar para isso de novo e ver se a gente está vendo a mesma coisa ou se tem alguma coisa diferente que a gente está olhando. E detalhe, contar coisinhas que não estavam nos livros de história, né?
Zé Luiz me contava muitas coisas que não estavam nos livros de história, né? Eu acho que mais do que contar o que não estava, é colocar sujeitos que antes eram invisíveis, né? Exatamente. Que não eram percebidos na exatamente. história, né? Que fizeram parte da nossa história Então- e que não foi no livro, porque o livro foi escrito pela parte dominante. Toda história é assim, gente. É sempre escrita pela parte dominante. Agora nós estamos mudando essa história da dominação. Eu dou um exemplo. Né? Eu estava ontem na secretaria aqui, até tarde, e eu estava assistindo uma outra edição do programa que tinham duas convidadas, né? A Maraceli e a Morena. Olha aí, E eu o grupo vi que Baobá. vocês estavam no museu, né? Estavam no Isso, Museu Rodrigues Conselheiro Rodrigues Alves. E atrás, né? Eu estava olhando ali o cenário, estava atrás da entrevista, tinham ali algumas plotagens, algumas fotos, né? Da cultura popular. E aí a cultura popular está dentro do museu Conselheiro Rodrigues Alves. E aí a gente tem o Museu Conselheiro Rodrigues Alves, que é a espinha dorsal daquele espaço. A ideia, né, a pessoa, o dono do espaço. Mas, paralelamente ao trabalho dele, paralelamente à dedicação dele a algumas causas, várias coisas estavam acontecendo simultaneamente. A cultura popular estava ali, né? A população negra da cidade também estava ali, estava fazendo a sua história, e tudo isso estava acontecendo simultaneamente. Então, interessante a gente pensar nisso, né? Pensar Hoje a que gente consegue unir essas coisas todas, né? eu não sei se a gente Antigamente, consegue, a gente tenta a gente bastante. tenta. E eu acho que é essa a proposta da FLIG, né? Então, até quando você fala das faixas, da variada faixas etárias, da programação. É que vocês estavam falando das crianças que vão participar, É. tem um monte de criança, e vocês podem trazer seus filhos. Que Então, já fiquem atentos que primeiro a gente tem uma programação infantil, né? Que é a FLIG Mirim. Isso. Que tem, durante a semana, na quinta e na sexta-feira, 4 contações por dia, 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. Né? Começa às 9 da manhã, depois 10h30, depois nós temos 14 horas e 15h30. E por último, nós temos a contação no sábado e no domingo, que tem uma às 11 da manhã e depois 14 e 15h30. Perfeito. Então a gente tem contação, porque esse ano a gente tem temas de africanidades, a gente tem teatro, né, uma contação meio teatro, falando da literatura, da história. Temos a companhia Bola de Meia de São José dos Trazendo essas Campos. questões mais lúdicas também da cultura popular, né, das nossas parlendas, das nossas lendas, que fala muito sobre a nossa identidade aqui enquanto Nossa identidade. caipira. Lendas, troca em português, por favor. Minha gente, para quem gosta, sabe os contos, né? A gente estava falando aqui e acho importante dizer isso. Todas as vezes que a gente traz uma nova informação, assim como a gente está trazendo da programação da FLIG, assim como a gente está falando do nosso homenageado, dos nossos patronos, agora a gente está falando da nossa programação. Todas as vezes que a gente traz uma informação, é isso que a gente quer mesmo, a gente quer trocar com vocês. E tudo bem, porque todos os dias a gente se depara com informações as quais a gente não tem. Então a gente pediu, inclusive, né, para trabalhar com os contos, com as lendas, com as parlendas, né, que são esses textos, essas histórias, essas crônicas que podem ser, né, reais, também inspiradas aí no Isso é no uma parlenda? imaginário. Pode ser, né? Também inspirado no imaginário, mas que fazem parte da nossa memória, porque geralmente são histórias, são contos que a gente já ouviu e a gente transmite para as outras gerações, ou que não, que a gente se depara ali pela primeira vez, mas existem várias características, né, dessa interação, dessa história, dessa contação, que te leva realmente a construir esse cenário, essa história na sua cabeça. Então, Quer saber mais? tem possibilidades. Quinta-feira, dia 17, às 9 horas da manhã, começa. Começa. Porém, entretanto, todavia, vocês estão convidadíssimos para estar com a gente na abertura, na quinta-feira. Porém, a programação completa está nas nossas redes sociais, nos nossos canais, Cultura Guaratinguetá Facebook, Cultura Guaratinguetá Instagram. Lá você consegue acompanhar toda a Neuza programação. Cipoli Facebook, Neuza Cipoli Instagram. Vai estar lá também. Sintonia Viva. Vai estar lá também. Sintonia Viva. Obrigada por Vai isso. ser um ao vivo, vai estar lá com a gente. Não é? Isso sabem aí. disso. E para Imagina, você, não- porque você pode, nessa programação, se você tiver disponibilidade e quiser acompanhar tudo, a gente vai amar, né? A gente vai ficar muito feliz com a sua presença. Caso você não possa acompanhar tudo, você também pode listar o que te agrada mais, o que vai de encontro com o seu interesse e se organizar para estar lá com a gente. Bom, agora uma perguntinha que todo mundo faz, eu tenho que fazer também.
toda FLIG, ou FLIP, ou seja, porque essa terminologia ficou no Brasil inteiro depois da FLIP, tem uma pessoa importantíssima, além dos homenageados, óbvio, mas sempre tem alguém que é um chamarisco, né? Nossa, nós estamos muito bem de chamarisco. Eu já vi. Esse ano está concorrendo, um está concorrendo com o outro. Mas eu quero que vocês contem aí, porque eu já vi nomes badaladíssimos. Eu acho que a gente não tem um nome. Assim, primeiro que nós temos nomes e vários, né? Porque a gente tem que pensar nas pessoas que têm projeção nacional, né? Que Isso. é um outro universo mesmo, né? Porque estão vinculadas às vezes a televisões, enfim, a uma outra maneira de comunicação. Mas tem a gente tem projeção nacional, mas nós temos né? também Aliás, internacional. os escritores regionais, né? Que tem uma grande articulação no Vale do Paraíba, né? Que são conhecidos. Claro. Né, e os escritores locais. Então, assim, a gente tem chamarizes diferentes, bem nesse lugar da pluralidade, da diversidade mesmo, né? Então, assim, reconhecidos na cidade, reconhecidos na região e reconhecidos nacionalmente. Diplomata esse menino, ele devia ir porque é Itamaraty. Eu digo mais nessa trajetória, né, Tom? Porque às vezes a pessoa ela não tem essa projeção midiática da TV, mas ela tem uma projeção em eventos como esse. Exatamente. Né? Pessoas que estão participando de eventos como esse no Brasil inteiro. Não é diplomacia, é entender mesmo que essas pessoas são muito boas no que fazem, né? São. E que dão sua contribuição no dia a dia, e que eu acho que também é o mínimo que a gente pode fazer de reconhecimento, né? Então, mas assim, pensando nesses... Que vai de encontro com repensando vale, as práticas do Vale Histórico. E aí, pensando esses nomes, né, conhecidos aí nacionalmente, a gente tem o Paulo Lins, né, que vai estar com a gente de novo, que escreveu Cidade de Deus, que escreveu Falcão, Meninos do Tráfico, né, I Love Paraisópolis. Junto com ele, a gente tem o Fernando Bonassi, que fez o roteiro do filme Carandiru. Né? Então eles vão estar numa mesa falando de história e literatura, né? Literatura e cinema, né? Então uma mesa muito interessante. Depois a gente tem a participação do MV Bill, né? Que é um nome aí que rapper que tem pensado as questões atuais do Brasil, né? Tem chamado a discussão sobre racismo, né? Sobre várias questões que permeiam a nossa história, a nossa identidade. Falando de resistência e também de empoderamento. Então, o MV Bill vai estar com a gente. A gente tem o Lucas Afonso, que também vai estar na nossa programação, numa parceria com o Sesc, né? O Sesc é nosso parceiro mais uma vez nessa edição da FLIG. A gente tem o Daniel Munduruku, da nossa região, mas que também, como a gente falou, tem feito esse trabalho no Brasil inteiro. Agora a gente está olhando mais o rostinho dele, que ele está participando, né, de uma trama na TV, está participando de uma novela. Mas é sempre muito importante dizer que se está midiático, maravilha, que bom para o artista, se é isso que ele quer. Mas que esse reconhecimento mesmo do trabalho não precisa ser, né, pelo midiático, pode ser pela trajetória. No Munduruku, eu estava vendo uma matéria esses dias que o IBGE terminou o seu censo e várias matérias, né, que foi o dia do indígena ontem, não me recordo o dia agora, perdi a história. Aí, mas falando nisso, falando a quantidade de pessoas que se dizem indígenas, né? E estava lá um infográfico, eu fui lá ver se Guaratinguetá tem. Bom, primeiro conversa, o IBGE diz que nós temos 118 mil habitantes. Não é 125, 130, 150, como alguns políticos querem falar. Nós estamos com 118 mil habitantes e eu falei, quero ver se tem índio e Guará. E temos 56 pessoas que moram aqui, se declararam indígenas, que moram aqui em Guaratinguetá. Eu achei isso muito legal, essa maneira do IBGE ter feito,
essa pergunta direta. Você é negra? Você se sente? Você é? Eu sou, hein, gente? Por favor, hein? Você é negra, não é branquinho, moreninha. não é moreninha, é Por negra. favor, é negra. Com esse cabelo do morro de inveja. Aí, então, Daniel Munduruku vem pra cá, tá morando em Lorena há muitos anos e tal. E vai na mesa participar com ele tá a Luísa Romão, que foi Prêmio Jabuti com Slammer, Maravilha. né? O André Dias, que acabou de publicar semana passada, lançar um livro sobre Lima Barreto. Temos Inácio Loyola Brandão, né? O grande nome da literatura brasileira, acadêmico de letras, né? Da Academia Brasileira de Letras. Chico Sá, o Antônio Prata, né? Antônio Prata, Tá numa vendo? mesa Não do tem Chico nem Sá. graça, gente. Tem Tem graça pra falar. todos os gostos. Temos o Cleiton, que vai estar com a gente, o Wesley, que tem escrito matérias para a revista Piauí, enfim, temos uma infinidade de pessoas interessantes. Já vi que eu vou ter que Severino estudar Antônio, muito. Severino Antônio. Professor Severino com a Nosso Kátia. coração. Exatamente. Já vi que quem quiser fazer uma entrevista vai ter que estudar muito. Olha, tudo isso e muito mais. Num lugar magnífico, que ficou o Espaço Multiuso, ali, que era um galpão da nossa antiga estação ferroviária, não é? E vai ter de tudo. Não, é importante falar que tem shows, Lítero, música. livrarias e editoras. Isso. Comidinha. A alimentação. Quer vir almoçar na Flig? A gente já adianta, vai ter comida vegetariana e vai ter comida com carnes, né, para os carnívoros, mas vamos ter as duas opções. E para você que, assim como eu, come das duas opções, vai comer de um tudo. monte. Isso. Tem cerveja artesanal, então quer assistir sua Claro, palestra? temos tomando- artesanato. Os artesãos de Guaratinguetá junto Vão com a estar lá. A gente. Cláudia me falou que estará lá presente. Então, Fico muito feliz com isso. por isso é uma festa. É uma festa. É uma festa porque são muitas pessoas. Isso é importante dizer. Toda hora as Muitas pessoas linguagens. falam, a feira literária, a gente fala é festa literária. A feira literária, então, por que não poderia ser feira literária, né? A feira literária, ela tem essa... Não acho que todas as feiras já cresceram nesse sentido, mas o nome feira, nessa questão da comercialização dos livros, Isso, né? Então, fala feira, tem isso também, terá, né? Quem gosta Teremos, terá a possibilidade exatamente. de encontrar o seu título com as suas editoras. Porém, entretanto, todavia, nós celebramos, né, essa questão da escrita, da escuta, da troca, da transmissão. A gente canta junto, né, nos Das shows linguagens musicais. artísticas. A gente come junto, A gente dança junto. ri junto nas contações de história. Então, realmente, a gente entende que é uma festa literária. É uma festa literária, uma festa das linguagens artísticas, né? Então, a literatura é o pano de fundo, mas a gente tem aí várias linguagens, expressões presentes na Flig. Gostaram? Querem mais? Opa! Quinta-feira que vem. E se gostou, compartilha, avise seus amigos. Isso. Que é importante que a gente crie essa rede de cultura na cidade, na região. Então avise seu amigo de Guaratinguetá, do seu bairro, mas avise também o seu amigo das cidades vizinhas. Traga todo mundo para traz todo mundo pra Guaratinguetá. cá. Né? Como a Aline falou, vamos ter shows todos os dias. Né? Na quinta-feira a gente tem o Samuca Ai, que cantando, delícia. fazendo um show de forró. Daí na sexta-feira a gente tem um sarau. A gente tem um slam, né, Batalha de Rimas, uma parceria com o Sesc. No sábado a gente tem a banda de Guaratinguetá Black Soul Roots. Que é Bárbara. E aí no domingo a gente termina com um grande sarau da diversidade, coordenado pelo pessoal do coletivo É Valmir. que a gente esqueceu do samba, Tom. Um samba no Faz almoço, assim. verdade. A gente batalhou tanto por esse samba. O samba das Pra letras. Você que gosta de um sambinha, com uma Quem é que não comida gosta? boa, com uma cerveja artesanal no espaço da Flig, gente. Sábado e domingo, da meio-dia às 14 horas, temos samba Das no 12 espaço. às 14, vem com a gente no samba também. Viu? Tem que ter Pelo samba. amor de Deus, não Pelo esquece amor- do Nossa, samba. como Pelo que amor de esquece? Deus. Eu aguento com esses dois? Vocês aguentam? São competentes, né? São extremamente competentes. É isso que Isso é gente... 10 Dezão, reais. 10 a gente dá pra ela depois. Eu vou voltar para o Pagou Conselho pra de Cultura. Beijo para vocês. Muito Obrigada, obrigada. viu? E a Obrigado. gente se vê lá. A gente se vê na Flig, esperamos vocês. Tá bom? Agora para eu levantar e desligar esse telefone, que eu não tenho uma mão biônica, vocês vão ver a minha carinha mais de perto, ó. Ai, que bonita. Lindona, beijos para vocês.